Bom dia, presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes. O que me traz aqui hoje é a pauta da educação e das mulheres da educação. Nós vivenciamos aqui no ano passado, um debate intenso que foi feito por essa plenária e por todos os deputados e as deputadas presentes sobre a situação das mulheres. E eu vou falar das mulheres porque essa semana é uma semana em que a gente está falando exatamente de nós, das mulheres. E na educação, as mulheres representam mais de 66% da categoria. Então, quando a gente fala de educação, a gente está falando diretamente das mulheres. E no ano passado, nós fizemos aqui um grande debate sobre a situação das professoras contratadas. Havia um processo de mudança das professoras, há uma reivindicação das professoras contratadas sobre a equiparação salarial das contratadas com as efetivas. Isso se faz porque, em 2019, foi votado nessa plenária e nessa Assembleia um projeto de lei que retirou as professoras contratadas do plano de cargos e carreiras e que diminuiu o salário das professoras naquele momento. É importante retomar um pouco dessa pauta histórica, porque a luta da educação, ela se inicia há muitas décadas, há muitos anos, e aqui no Mato Grosso do Sul, nós começamos a ter avanços na educação e na pauta salarial, quando tínhamos o governador Zeca, em que conseguimos iniciar uma política salarial que foi seguida posteriormente do governador André Putinelli, que deu sequência na política, e que quando chegamos no governador Reinaldo, nós tivemos um retrocesso, em especial aos professores contratados. As professoras contratadas foram retiradas do processo do plano de cargos e carreiras e, naquele momento, havia um combinado e uma promessa de que elas passariam a receber durante 12 meses do ano. E isso acontece porque, no período anterior, no plano de cargos e carreiras, as professoras contratadas elas recebem somente pelo período que estão em sala de aula. Essa é a lógica do regime de contratação. E no momento em que elas foram retiradas, como o golpe naquele momento foi muito grande contra os professores, e a gente chama de golpe porque foi assim que a categoria entendeu, naquele momento a promessa era de que todos teriam salário todos os meses. E no ano passado, voltou-se o debate, então, de que não seriam mais todos os meses. É bom se lembrar que no processo eleitoral, o governador Riedel, na época candidato, prometeu à categoria que iria equiparar o salário das professoras contratadas com as professoras efetivas. E no ano passado a gente fez aqui esse debate grandemente e me lembro de estar naquele microfone e alertar sobre os riscos de não ter salário no mês de janeiro, porque agora as professoras voltam a receber novamente somente pelo período do ano escolar. Na semana passada, o governador apresentou uma planilha, uma nova planilha, e dizendo então que tem reajustes e que tem novas vantagens aos contratados. Naquele momento, a gente começou a receber várias mensagens e denúncias e reclamações, e fomos tentar entender, então, o que é que está acontecendo. E, nessa semana, eu continuei a conversa com várias professoras e fazendo estudos da tabela. O que nós constatamos é que o reajuste dado na semana passada, que era para subir o salário baixou. E diminuiu por quê? É importante a gente lembrar que uma professora contratada, ela continua pagando, ela trabalha durante o período do ano escolar, mas no mês de janeiro, ela continua pagando aluguel, ela precisa pagar comida para os seus filhos, ela precisa garantir uma remuneração, ela precisa guardar esse dinheiro durante o ano, garantir uma remuneração para poder continuar o seu sustento e o sustento da sua família. Essa é a vida das professoras contratadas. E a situação de ser contratada é extremamente um processo de grande desvalorização, porque nunca se sabe se vai ter emprego no próximo ano, quantas escolas vão ter, se vão conseguir ter uma carga horária fechada,
quantidade de aulas que vão pegar e realmente qual é o salário que vai ter no próximo ano. Essa é a vida cotidiana e anual de todas as professoras contratadas. É um processo bastante complicado e nos últimos anos, como a gente tem mudanças no currículo da escola, esse processo de instabilidade educacional, ele vem acontecendo com as professoras efetivas, mas as contratadas sofrem muito mais. E falo aqui, inclusive, do meu exemplo como professora no ano passado na sala de aula. Eu precisei me lotar em 21 salas de aula, em 3 escolas, e a gente passava, assim, a minha vida no ano passado seria andar de uma escola para outra, né, sem vínculo com a escola, com dificuldade de trabalho, e a professora contratada, normalmente, tem muito mais do que 3 escolas. E muito dificilmente consegue uma carga horária de 40 horas. A vida de uma professora contratada é com uma carga horária de 20 horas e tendo que andar por 3, 4, 5, 6 escolas nessa correria para conseguir atender a educação. As mulheres que trabalham na educação, elas têm compromisso com o processo educacional. Me permite uma parte, professora? Sim, pois não? Eu primeiro agradecer pela concessão do à parte. Vossa Excelência fala algo com muita propriedade. Ontem, por exemplo, eu estive entregando uma emenda parlamentar em uma das escolas aqui em Campo Grande, e eu, antes de falar com a população, que a parabenizei a diretora, até porque teve aquela reunião, né, com toda a família, que a escola perdeu muito isso ao longo do tempo, principalmente nesse momento tão difícil que a gente vive, a violência, a questão da dependência química, meninas com 12 anos se engravidando. Mais do que nunca, essa é a comprovação efetiva da ausência da família em consonância com a direção, esse bate-papo para acompanhar o seu filho. E eu fiquei muito feliz, uma reunião grande. E, ao mesmo tempo, antes, lógico, de falar com todos os pais, eu estive com todos os professores. Professora Gleice, nessa escola praticamente 85% do corpo docente, todos eles convocados. É verdade que nós tivemos avanços, prova inequívoca de que temos hoje o maior salário do Brasil, quase R$12 mil às 40 horas aula, para quem é efetivo, né, distante do segundo lugar, que é o Pará, que é R$8.002, 40 horas aula, mas a gente tem essa dificuldade ainda com aqueles que têm a mesma carga horária, a mesma formação debaixo do mesmo teto escolar, com essa diferença. Tivemos avanços agora, né, e a gente acredita que o governador Eduardo Rido, que tem essa sensibilidade, né, que nós alcancemos aí aquilo que todos nós sonhamos, que é a questão da isonomia salarial. Eu fui professor também como convocado. A Rose deu aula 12 anos em Campo Grande como convocada. E a minha mãe, que aposentou há muito tempo, se não tinha concurso público, naturalmente que todos eram nomeados, consequentemente convocados. Aposentou naquela época com salário mínimo. Então, a gente sabe da dificuldade que vive o educador no Brasil. O Mato Grosso do Sul é uma referência e é preciso que nós alcancemos aquilo que todos nós sonhamos, a equiparação, essa infraestrutura adequada, o administrativo realmente valorizado. Então, nesse sentido, eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por trazer mais uma vez esse assunto, e nós que somos da mesma comissão, vamos estar trabalhando muito, né, e espero que o governador Eduardo Rido realmente, foi um compromisso dele, que até o final do governo a gente consiga ter essa isonomia. Mas parabenizo Vossa Excelência, não somente pelo pronunciamento, mas pela luta que, de forma intransigente, sempre em defesa do servidor público, sobretudo do servidor da educação, até porque, como líder que foi há algum tempo em Dourados, Vossa Excelência realmente tem dado a demonstração inequívoca desse comprometimento em relação a esse assunto tão importante, e nós não vamos mudar o Estado e nem o Brasil se nós não tivermos a educação como prioridade. Muito obrigado pela concessão do à parte um pouco longo. Muito obrigada pela parte. Incluo aqui nesse discurso, é fundamental a gente realmente compreender. E acho que nós precisamos aprofundar bastante a pauta da educação, porque, de fato, tem um trabalho da professora Yasmine, de Três Lagoas, que identificou que apenas 40% da categoria é efetiva. Então, nós precisamos entender realmente o que significa isso no contexto do Estado e o que significa isso no contexto de investimento também na educação. E aqui eu queria retomar de novo as tabelas, né, que foram apresentadas na semana passada, porque houve uma mudança muito... Tem 2 problemas na tabela. Um deles é que, quando
a gente soma o ganho anual de uma professora graduada no ano passado, tanto o ganho que ela acumulou durante o ano e o que ela vai acumular esse ano, mesmo com o reajuste dado agora, na semana passada, o vencimento dela é menor. Ela diminuiu em 1% o salário quando a gente faz a conta de somar e dividir por 12. Eu estou falando de 1%, mas eu estou falando de um valor sem considerar as férias, o 13º e outros vencimentos que é direito da professora também. Quando a gente olha para quem tem especialização, que no ano passado tinha um benefício a mais por ter estudado, e essa é uma valorização que nós sempre lutamos na educação, quando a gente olha para a tabela das professoras contratadas, e aí numa avaliação ainda muito superficial e com os números a partir dos dados que eu levantei, e não considerando o 13º e os vencimentos em cima do salário, a professora perdeu em torno de mais de R$ 600 mensais no salário dela. E uma professora mestre, uma professora doutora, teve um prejuízo de mais de R$ 800 mensais no salário dela. Eu não estou falando ainda de todas as perdas, eu estou falando somente do salário base e do salário que ela passa a receber agora. E essa é um debate que nós precisamos fazer, e já concedo a ti, deputado, também a fala, é um debate que nós precisamos fazer e discutir, porque, como disse o deputado Rinaldo, não se faz desenvolvimento de um Estado sem investir na educação. E as professoras contratadas estão muito revoltadas, porque este ano também foi um ano difícil para conquistar o seu contrato. Esse cálculo que eu faço é considerando que ela inicia os trabalhos desde o primeiro dia do ano escolar, o que não aconteceu. Muitas professoras não conseguiram assinar o seu contrato imediatamente. Então, essa situação ela é mais agravante do que esses dados que eu apresento aqui. E, por isso, vou conceder a fala ao deputado e depois eu finalizo. Só para dizer, nós estamos a 1h50 de encerrar. Tá, não, deputado. bem rapidinho. Obrigado pela parte, deputada Gleice. Antes de eu entrar no assunto, só para contribuir com o questionamento da senhora, eu quero cumprimentar, falando em educação, cumprimentar a nossa professora, nossa política, nossa baluarte no nosso Estado, nossa querida Marisa Serrano, nossa eterna senadora da República e professora também, no assunto aqui educação. Muito nos honra, a nossa presidente de honra do PSDB, presente aqui na nossa sessão. Grande abraço, é um prazer recebê-la aqui, Marisa Serrano. Deputada Gleice, eu só quero contribuir, como eu acompanhei essa questão do magistério, da lei, do acompanhamento e desse programa que o governo vem fazendo, esse projeto que o governo vem fazendo de melhorar, de diminuir até zerar essa diferença de salário de servidores concursados e contratados, e que não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil, graças a Deus e graças à dedicação de dois governos, começou lá no governo Reinaldo e agora no governo Riedel, o nosso salário dos professores concursados atingiu e merece isso, um nível bom, alto, hoje o maior salário, como foi citado pelo deputado Rinaldo, e ficou essa diferença com relação ao salário dos contratados e que vem sendo trabalhado para que, ao longo do mandato, isso possa vir diminuindo, sabendo da importância disso. E tudo que está sendo discutido foi discutido com a FETEMES, quando foi feita a alteração na lei. Só para detalhar, com relação à diferença da tabela que a senhora mencionou, nós temos que lembrar que foi regularizada uma situação que estava, vamos dizer, sendo conduzida de forma equivocada. O funcionário contratado, ele recebia no mês de janeiro. Então, essa diferença que está surgindo, ele tinha um contrato durante o mês de janeiro, que é um mês que ele não está em sala de aula. Então, com a mudança da contratação a partir de fevereiro, e aí eu ouvi a questão do atraso que houve, essas questões pontuais, tem que ver o que aconteceu, mas a contratação iniciada em fevereiro, o mês de janeiro ficou fora, e isso influenciou nesse ganho, efetivamente, que esses professores passaram para a senhora que tiveram essa perda. Com relação às tabelas, foi um primeiro passo
porque havia uma classificação de valores de professores contratados. Havia a classe que é específica de efetivo, a categoria professor doutorado, pós-graduado, ele também existia na tabela dos contratados e é uma prerrogativa dos funcionários concursados. Houve essa conversa com a FETEBS para que criasse um único nível de contratado que acabou gerando um reajuste para quem era graduado e menos reajuste para quem estava na situação de doutorado. Mas, assim, só para contribuir, nós vamos avançar. O governo tem dito e tem demonstrado isso, tanto no ano passado, com o reajuste de 10%, agora com essa mudança que deu algum reajuste, para um bom reajuste para esse setor de graduação. Eu tenho certeza que, durante o período do mandato, nós vamos conseguir avançar nisso. Então, eu queria só dar essa explicação para contribuir com o debate. Obrigado. Deputado, obrigada pela parte. Assim, sobre a questão dos salários, né, ser um salário maior do Brasil, a gente precisa lembrar que é o salário base. Isso não significa que é a maior remuneração. A gente ainda precisa fazer uns estudos e avançar nessa discussão, e eu não saberia realmente fazer esse debate aqui. Mas é importante dizer, deputado, que o reajuste dado ao graduado, e quando a gente retira o mês de janeiro e quase que fevereiro inteiro, o salário, ao invés de ter aumento, ele diminui. Mesmo do graduado, o salário diminui em mais de 1%. Em quase R$200 mensais, o salário diminui, né? Então, e eu quero deixar dito isso, porque, de fato, a conta que se faz é por o salário do mês. Mas é importante lembrar que uma professora, ela paga aluguel, ela come, ela alimenta seus filhos no mês de janeiro. O Estado do Mato Grosso do Sul não paga férias para os professores, paga abono de férias, mas não paga as férias. Então, deveria, sim, ter umas férias pagas em janeiro. Então, acho que a gente tem vários debates que a gente precisa fazer aqui, avançar, mas, para encerrar, porque o meu tempo já se encerrou, eu gostaria de dizer que a situação hoje apresentada para os contratados é cruel, e essa tabela que criou-se, havia uma expectativa de ganho e que, na verdade, para os professores foi de diminuição e de perdas. O governo precisa imediatamente acenar para os contratados e apresentar uma nova proposta. É necessário que o governo apresente reajuste para que essas pessoas, para aqueles que tiveram grandes perdas, como, por exemplo, uma professora com mestrado e doutorado, ela vai perder em torno de R$11 mil no ano. É preciso que tenha uma proposta que garanta que ela não tenha perdas e que tenha avanços, porque nós não podemos investir na educação, fazer mestrado, doutorado, se aprofundar e depois não ser valorizada, né, por uma política do governo. O governo precisa imediatamente, então, rever essa tabela e precisa garantir reajuste que seja condizente com a necessidade da educação. E precisa também chamar o concurso público. 60% da categoria não é efetiva no Estado do Mato Grosso do Sul. Isso é muito grave. E quando a gente fala que o salário do efetivo é um salário que está na média maior do Brasil, nós estamos falando de 40% da categoria, e nós estamos falando de uma categoria que significa em torno de 10% a 15% da educação no Estado. É muito pouco para a gente dizer que está resolvido o problema. Então, nós precisamos fazer... E aí, deputado Caravina, eu não sei se nós ainda temos tempo para conversar, porque essa pauta realmente me interessa muito, mas eu vou voltar a debater, deputado Caravina, porque nós ainda temos outras pautas aqui, como, por exemplo, a municipalização da educação, sim, e a gente consegue aprofundar nesses debates, e nós vamos ter novas oportunidades. Então, eu queria encerrar dizendo que é importante que o governador e os colegas também nos ajudem nesse debate a pedir para o governador que imediatamente apresente uma proposta real e condizente com o valor que as professoras da educação básica, com as professoras contratadas, merecem no Estado do Mato Grosso do Sul. Obrigada.